Jai Hare Krishna, então vamos dar continuidade ao estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos no terceiro canto, capítulo 28. Capítulo 28, verso 31 e 32. Ok, então verso 31 e 32. O capítulo 28, instruções do Senhor Kapila. Instruções do Senhor Kapila. Bom dia, Fernando Araújo da Silva. Bom dia, mestre Paravyoma. Jayorada Madhava Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Janavalava Ibaradari Yashodanandana Prajajanarandana Yashodanandana Prajajanarandana Jamunatira Jamunatira Janavalava Ivaradari Yashodanandana Prajajanarandana Yashodanandana Prajajanarandana Jamuratira Jamuratira Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashacha Deshakari Asha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Gora Premarandi Haribo. Deixa ele aqui dentro, senão ele vai ficar latindo. Então, vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências, que é o verdadeiro meio de conquista. Deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a Nara Narayanarishi, ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttamaśloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, o Srimad Bhagavatam é brilhante como o sol e surgiu logo depois da partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam sua visão, a visão do Senhor Krishna, devido à densa escuridão da ignorância de Kali Yuga, iluminar-se-ão com este Purana. Krishna Swadhamopagate Dharma Gyanadivi Saha Kalo Nas... Não, eu... troquei de novo. Troquei de novo a tradução. O Srimad Bhagavatam, compilado pelo sábio, grande sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todos os seres, de todas as pessoas. Ele é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Agora que Krishna Swadhamopagate Dharma Gyanadivi Saha Kalo Nasta Drishamesha Puranar Kodunoditaha. Agora que é chamado Bhagavatam, é brilhante como o sol e surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. E as pessoas que perderam a sua visão, a visão do Senhor Krishna,
devido à densa escuridão da ignorância da era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Então, a mensagem foi dada, o recado foi dado, né? Muito interessante esses dois shlokas, né? Da importância, coloca-se definitivamente a importância do Srimad Bhagavatam em nossas vidas. Então vamos lá. Tasya valokam adhikam kripayati ghora. Deixa eu ver se eu aplico uma métrica aqui interessante. Tasya valokam adhikam. Tasya valokam adhikam kripayati ghora. Tapatayopashamanayas nishristam akrishno. Snigdhasmitanu gunitam vipula prasadam. Jayetiram vipula bhagavanaya guhayam. Tasya, da personalidade de Deus. Avalokam, miradas. Adhikam, frequentemente. Kripaya, com compaixão. Atigora, medonhíssimas. Tapatraya, agonias tríplices. Upashamanaya, abandonando, não, abrandando. Nishristam, lançadas. Akishnoho, de seus olhos. Snigdha, amáveis. Smita, sorrisos. Anugunitam, acompanhados por Vipula, abundante. Prasadam, cheios de graça. Jaye, deve contemplar. Tiram, por longo tempo. Vipula, plena. Bhavanaya, com devoção. Guhayam, no coração. Tradução. As golpes devem contemplar com plena devoção as compassivas miradas frequentemente lançadas pelos olhos do Senhor, pois eles abrandam as tão terríveis agonias tríplices de seus devotos. Seus olhares, acompanhados por amáveis sorrisos, enchem-se de abundante graça. O tema é: o Senhor concede inúmeros favores a seu devoto, e a maior manifestação de sua graça é seu rosto sorridente, que é pleno de compaixão por seus devotos puros. Então, a maior manifestação da graça do Senhor é seu rosto sorridente. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada, que Jaya. Não tem significado. Então, verso 32. Hasamhare anavata kila lokativra shokashru sagara vishunam atyudharam samohanaya achitam nijamayayasya brunandalam munikrite makara dvijasya. Ração, o sorriso, Hare, do Senhor, Sri Hari, Avanata, prostradas, Aquila, todas, louca, para pessoas, Tivra Shoka, provocadas por intenso pesar, Ashru Sagara, o oceano de lágrimas, Vishoshanam, secando, Ati Udaram, muito benevolente,
Samohanaya, para encantar. Gratidão manifestas Nidya Mayaya, através de sua potência interna. Asya, suas Brumandalam, sobrancelhas arqueadas, sobrancelhas arqueadas. Munikrite, para o bem dos sábios. Makara Dvajasya, do Deus do sexo. Tradução. De modo semelhante, o yogi deve meditar no muito benevolente sorriso do Senhor Shri Hari. Sorriso que, para todos aqueles que se prostram ante ele, seca o oceano de lágrimas provocadas por intenso pesar. O yogi também deve meditar nas sobrancelhas arqueadas do Senhor, que se manifestam através de sua potência interna, a fim de encantar o Deus do sexo para o bem dos sábios. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Da Srila Prabhupada. Todo o universo está cheio de misérias. E por isso, os habitantes deste universo material sempre estão vertendo lágrimas devido ao intenso pesar. Então, para se avançar no caminho da transcendência, temos que ver as coisas como elas são. E o que é ver as coisas como elas são? É ver a realidade, é ver a realidade além da cortina ilusória de Maya. E o que isso significa? Significa que, né, em geral, né, Maya não permite que as pessoas, as almas condicionadas, né, principalmente os seres humanos, Maya não permite, né, que as pessoas percebam, né, que nós estamos submetidos a um constante, a uma constante perturbação, né? Então, ver através, ou melhor, ver além da energia ilusória é ver essa constante perturbação que Maya não permite, né? Existe assim um quadro, né, de tortura, né? Dores de cabeça, pressão alta, pressão baixa, né? Sensação de desmaio, dores no sistema digestório, né? Estômago, intestino, prisão de ventre, diarreia, dor de ouvido, zumbido, sono intermitente, ou seja, sono não reparador, picadas de pernilongos, borrachudos, ansiedade, dívidas, né? Ansiedade de conquistar recursos financeiros que não estão sendo conquistados, né? Então, dívidas, muitas dívidas. Então, existe esse constante ansiedade de querer aumentar os recursos para aumentar os confortos, a segurança. Mas isso raramente acontece. Então,
gera muita ansiedade, estresse, preocupação, medo. Só que Maia não permite que nós tenhamos essa percepção, embora sofremos tudo isso. Mas ainda assim achamos que a vida é legal, que nós estamos curtindo, que nós somos felizes. Então isso é ilusão, né? A ilusão é a vidya, é a ignorância, né? Então todo o universo está cheio de misérias, mas Maia não permite que nós tenhamos essa percepção. Existe um grande oceano de água produzida por essas lágrimas, mas para quem se rende à suprema personalidade de Deus, o oceano de lágrimas seca imediatamente. Então, esse contexto, né, esse impedimento de Maia, né, que nós tenhamos a percepção da realidade como ela é e não como uma ilusão de uma falsa sensação de que nós estamos curtindo a vida e não estamos, né? Então isso é devido à energia Maia, energia de Deus, a potência ilusória de Deus, que atua em duas categorias, em duas classes de ações. São duas ações da energia ilusória. Tá? Primeiro, a varanátmica. Então, ela primeiro encobre o nosso verdadeiro conhecimento. A varanátmica. Então, é a primeira ação da energia ilusória. Ela encobre o nosso verdadeiro conhecimento. E qual é o nosso verdadeiro conhecimento? Tá? Que nós não somos o corpo material que é perecível, mutável, frágil, sempre sob a influência das três misérias, né? Aqui foi colocado de uma forma até sofisticada, deixa eu ver no verso anterior, né? As terríveis agonias tríplices. Então Maia encobre o nosso verdadeiro conhecimento, né? De que nós somos o eu espiritual, uma alma espiritual. E a alma, ela é Satidananda, ela é plena de conhecimento, ela é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Isso em plenitude. Tá? E ela é, assim, um associado, um amante de Deus. Né? É uma porção, nós somos uma porção amorosa de Deus. Mas essa cobertura de Maia, a varanátmica, ela apaga isso, deleta, né? Essa consciência de quem realmente somos. E depois, a segunda ação dessa energia ilusória é Ih, meu Deus. Tá, melhor ir lá ver o que foi isso. Teve um terremoto agora aqui, que o cachorro até saiu, ficou até perturbado, coitado. Prakshepatmika. Estou falando o termo certo? Prakshepatmika. Deixa eu dar uma conferida aqui. Essa última cobertura, ou melhor, essa última ação de Maia, né, da energia ilusória. Prakshepatmika. Prakshepatmika, ela é uma ação que faz com que nós tenhamos a falsa sensação de que está tudo bem. De que está tudo bem. Né? Isso faz com que nos acomodamos ou nos acomodemos, né, num corpo de suíno, como foi o caso de Indra,
num corpo de cachorro, num corpo de humano, num corpo de um deva. Tudo isso são acomodações ilusórias, né? E temos a falsa e essa ação, né? Essa segunda ação praxipátmica cria essa sensação de que está tudo bem. E aí as pessoas ficam distraídas, e o tempo passa, né? O tempo passa. E aí vem a morte. E aí vem transtornos após a morte. Que, né, aquela outra ação de praxepátmica é que, né, com a morte ficamos em paz. Todos os problemas são sanados. Então existe essa ilusão também, né? Mas os problemas continuam. E muitas vezes até maiores problemas. Para tal, ou seja, né, então existe um grande oceano de água produzida por essas lágrimas do nosso sofrimento, né, as lágrimas de nossos pesares, nossas lamentações. Mas para quem se rende à suprema personalidade de Deus, o oceano de lágrimas seca imediatamente. Para tal, basta ver o sorriso encantador do Senhor Supremo. Basta, né, irmos ao templo, vermos as deidades, né, ou então abrirmos o Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, né, e assim contemplarmos o rosto sorridente da Suprema Personalidade de Deus. O canto dos santos nomes, os santos nomes, né, o Nama Prabhu, né, ou Nama Avatara, também é o sorriso, é o rosto sorridente do Senhor Supremo, porque é a sua graça, a sua misericórdia. Né? A graça, a misericórdia do Senhor é seu rosto sorridente. Então, o cantar dos santos nomes, o Krishna Katha, o que nós estamos agora fazendo, isso também é, né, o rosto sorridente do Senhor, porque é a sua graça, a sua misericórdia, é a revelação, né, é a revelação da verdade absoluta, não é verdade relativa. Em outras palavras, a privação da existência material desaparece imediatamente quando se vê o sorriso encantador do Senhor. E o que é ver o sorriso encantador do Senhor? Tá? É Shravana, Kirtana, Vishnu, Vishnu Smarana, né? Pada Seva, Arsanam, Vandanam, e assim por diante. Né? São os 9 angas do serviço devocional. Né? Ouvir, cantar, se associar também com os devotos. Né? Sadhu Sangha, né? Bhajana Kriya, né? Ou seja, ocupar-se na prestação do serviço amoroso, o canto dos santos nomes, o Sankirtana Yagya, né? O canto, o sacrifício do canto congregacional, que sacrifício, né? Tão prazeroso. A prasada, né? Krishna, ele dos sentidos, a língua é o mais voraz e inconquistável, incontrolável. Neste mundo, né, a língua é muito difícil, ela é incontrolável, né? É muito difícil de conquistá-la. Mas Krishna, né, nosso querido Krishna, ele nos dá bondosamente, né, nos oferece uma oportunidade de controlar a língua, nos dando a prasada,
uma praçada muito gostosa, né? Então, tomemos esta gostosa, essa agradável praçada, né? E assim controlamos a língua, nossos sentidos, e glorificamos Shri Shri, suas onipotências, Shri Shri Radha e Krishna, e invoquemos com amor a ajuda do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda. Então isso é o sorriso, isso é o rosto sorridente do Senhor Supremo. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakchurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais profunda região da... Nasci na mais obscura região da ignorância, e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Sri Chaitanya Manovistam Staptam Jena Bhutale Swayaurupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Quando Shri Rupa Goswami Prabhupada, que estabeleceu neste mundo a missão para satisfazer o desejo e a mente do Senhor Chaitanya, me dará refúgio sobre seus pés de lótus. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Ridananda Goswami Chinamine Namaste Guru Hasaya Paramananda Medase Prabhupada Pramadaya Vishta Siddhanta Nasine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Chinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine. Então, verso 31, os yogis devem contemplar com plena devoção as compassivas miradas frequentemente lançadas pelos... os yogis, eu li na primeira vez, eu li as gopis. Eu li as gopis, os yogis. Os yogis devem contemplar com plena devoção as compassivas miradas frequentemente lançadas pelos olhos do Senhor, pois eles abrandam as tão terríveis agonias tríplices de seus devotos. Seus olhares, acompanhados por amáveis sorrisos, enchem-se de abundante graça. Verso 32. De modo semelhante, o yogi deve meditar no muito benevolente sorriso do Senhor Shri Hari. Sorriso que para todos aqueles que se prostram ante ele, seca o oceano de lágrimas provocadas por intenso pesar. O yogi também deve meditar nas sobrancelhas arqueadas do Senhor, que se manifestam através de sua potência interna, a fim de encantar o Deus do sexo para o bem dos sábios. Interessante que, Kapiladeva, ele está apresentando o Yoga Dharma, né? O Dharma da era de Satyuga, na qual ele apareceu, né? Então quer dizer, o próprio Avatara de Satyuga está, né, ensinando o Yuga Dharma, o Dharma e o sacrifício da era. No caso, o Avatara é Kapiladeva e a era é Satya Yuga.
Né? E o Yuga Dharma, o sacrifício de Satya Yuga, é dhyana, meditação, D-H-Y-A-N-A, dhyana. Sendo que esse processo de dhyana, de meditação, né, ele se encontra dentro de um programa de oito passos. Né? Então existe uma metodologia que Kapila Deva ensinou, trouxe. Existe uma metodologia de 8 passos que prepara o yogi. Né? Assim, são processos, né, propedêuticos para qualificar o yogi a meditar. Então, Sukapila, ele estabeleceu um programa de 8 passos. Que começa com regras começa com domínio, controle, yama, controle da mente. Yamas e niyamas são regras e regulações, né? São normas e procedimentos regulares, assim, procedimentos de comportamentos moderados, sem excessos e sem escassez. E de forma regulada, não esporádico, de forma regulada. Tá? E sempre sob o princípio básico do autocontrole. Sempre sob o princípio básico do autocontrole. Isso é que vai determinar, né? Isso é que define a ciência do yoga. Autocontrole, o controle da mente e dos sentidos. Então, e isso é executado de forma regular, ininterrupta. Ininterrupta. Então, ele deu yamas e niyamas, tá? Ele deu também um conjunto de posturas, exercícios posturais, né, para fortalecer o yogi, para que ele possa se tornar forte e resistente suficiente para colocar em prática, né, esse programa de 8 passos, que requer né, um exercício constante. E com isso implica em ter uma atitude austera, que sem a austeridade o yogi ele não consegue colocar em prática essa ciência do yoga, porque ele tem que estar constantemente praticando o autocontrole, a moderação. Ele tem que estar sempre obedecendo regras e conduzir isso de forma regulada, não esporádica. Não tem folga, não tem férias, né? Não tem vou dar um tempo, não existe isso dentro da ciência, da disciplina do yoga. É uma disciplina, é um sadhana, é um abhyasa. Isso significa, né, abhyasa, sadhana é prática. Prática significa repetição. Repetição significa, né, procedimentos regulares, ininterruptos. Isso requer o quê? Isso requer uma atitude
austera. Então ele tem que abraçar de bom grado a austeridade. Tapas, austeridade. Levar uma vida em sattva guna, sempre, né, evitando rajas e tamas, ou seja, as qualidades de rajas, de paixão, que aí gera o quê? Gera excessos, extremismos. Tá? Então tem que se evitar, porque é uma vida regulada, é uma vida moderada. Então é uma vida. Então tem que estar sempre em sattva, cultivando sattva guna. Moderação, regulação, constância, determinação. E sempre no cultivo de sattva guna, ele está sempre evitando rádias, paixão e tamas, ignorância. Não tem espaço para prostração, a não ser à noite, quando ele descansa, ele dorme. Né? Porque o sono deve ser um sono reparador, para que ele possa recarregar. O que é o sono reparador? O que é o sono reparador? O sono reparador, ele tem a mesma função quando você, né, coloca um plug no celular, né, e coloca na tomada para recarregar o celular. Isso é sono reparador. Né? É a recarga das energias. Por quê? Porque o dia a dia, a rotina, no sadhana, né, ele está empreendendo esforços e isso consome energia. Então, à noite, né, ele tem que plugar, né, tem que se plugar para recarregar as energias. Isso é um sono reparador. Né? Então, somente nesta condição que se abre a exceção para a tamaguna. Aí, nesse caso, a tamaguna, né, ela é benéfica. Ela é positiva, não negativa. Tá? Não há, isso não configura uma negligência, uma prostração, um desânimo. Não, ele está se recarregando. Né? É o princípio marcial do recuo para deferir, né, um golpe potente. Então, o recuo, né, não é, né, uma desistência, né, do combate, do guerreiro. Não, ele vai voltar com mais potência. Né? Então, o yogi, quando ele descansa à noite, né, então é assim, ele deu uma recuada nas atividades nas atividades do estado de vigília. Tá? Então ele recua e atua no estado de sono ou sonho, de preferência sono profundo, é onde, né, entra no estado como chama? REM, sono profundo, recarga de energia. Isso ainda está dentro de um programa está situado, ele continua situado, mesmo dormindo, ele continua situado em sattva guna. Ele não se, ou seja, não se desequilibrou. Tá? Ele não se desequilibrou. Ele não negligenciou o seu sadhana. Ele continua situado em sattva guna. Então, Kapila Deva, ele está aqui, né, dando várias instruções à sua mãe Devahuti, e essas instruções, né,
é o Yuga Dharma que ele está estabelecendo. E essas instruções, esse Yuga Dharma, que a Suprema Personalidade de Deus, Kapila Deva, está transmitindo para sua mãe Devahuti, né, é para toda a população do planeta naquela era de Satyuga. Todos os habitantes de Satyuga, todas as almas, né, de Satyuga se beneficiaram com essas instruções, né, colocando em exercício o Yuga Dharma, o Dharma de Satyuga. E o mais interessante, né, então isso é um contexto, né, é uma contextualização do que está acontecendo aqui no Srimad Bhagavatam, né, o terceiro canto, capítulo 28, instruções de Kapila Deva, né, instruções de Kapila Deva para quem? Quem está instruindo? Essa instrução está indo para quem? Né? Diretamente, em primeira mão, para sua própria mãe Devahuti, né? E essa mesma instrução ele está através de sua mãe, assim como Krishna através de Arjuna, né? Ele está instruindo toda a população de Satyuga. Então aqui, esse verso maravilhoso, ele está assim, dando, né, os recursos, os subsídios, a fórmula para que o yogi, de como que o yogi pode ser bem sucedido na meditação, em Dhyana Yoga, na Dhyana Yoga, na meditação. Né? Isso serve para nós também, Ari. Como podemos ser bem-sucedidos em Dhyana Yoga, na meditação? Como meditar? Então, o Senhor Kapila Deva, né, como assim, o guru original, a própria Suprema Personalidade de Deus, está dando a fórmula, os ingredientes, os subsídios, as técnicas, o segredo do sucesso na meditação. E nós estamos recebendo também essa fórmula, esses ensinamentos. Né? Então ele começa a descrever. Então ele começa. Deixa eu ver se eu acho que está na hora de. Ah, não. Ainda falta. Está bem carregado o notebook. Ele não está viciado. Então, ele começou a dar, né, essas orientações de como que o yogi, né, como ele deve meditar. Ele vai meditar em quê? Ele vai meditar na Suprema Personalidade de Deus. Então, na personalidade suprema da divindade. O Swayam Bhagavan, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Né? Também essa meditação pode ser, assim, a princípio, né, no Chaita Guru, ou seja, no Guru interno, no Paramatma, porque a Suprema Personalidade de Deus reside em nosso coração no seu aspecto de Paramatma, ou Antaryami, né? Ou seja, né, o aspecto da verdade absoluta dentro do nosso próprio coração. A alma da alma, Paramatma, ou Kshiro Dakashai Vishnu, né? É um aspecto da verdade absoluta,
é um recurso que a própria Suprema Personalidade de Deus, tá? É um recurso que Krishna, ele tem ilimitados recursos. Então esse é um dos recursos, né? Ele se espreme, né? O ilimitado, o infinito, o Ananta, né? O maior de todos, o maior dos maiores, se torna o menor do menor, que para ele não tem limites. Então ele se torna também, ele não é só o maior dos maiores, mas ele também é o menor dos menores, né? O maior dos maiores ficou meio estranho. Ele não é só o maior de todos, como também é o menor de todos, né? Então e esse menor de todos é Paramatma, é a super-alma, a alma da alma. Tá? Então ele lança a mão desse recurso para facilitar a meditação do yogi. Mas Kapiladeva vai além. Ele começa a dar uma série de características, uma série de detalhes. Ele começa a dar inúmeros detalhes das qualidades da Suprema Personalidade de Deus. Incrível isso. Então, só de receber, só de ler esses detalhes que Kapiladeva está aqui, né, descrevendo, detalhes das qualidades, das características da Suprema Personalidade de Deus, isso aqui já é um estado meditativo. Quando nós recebemos essas informações, nós estamos em dhyana, em meditação. Isso já é meditação. Por quê? Porque o que é meditação? É meditar na Suprema Personalidade de Deus. Só que aqui ele está assim, ele expandiu esse conceito de contemplar a personalidade de Deus. Ele está dando detalhes de diferentes aspectos, diferentes qualidades, características, atributos, inúmeros. Isso é meditação. Quando nós recebemos essa informação do próprio Kapiladeva, do próprio Deus, nós estamos em meditação. Nós nos beneficiamos no processo de Dhyana Yoga. Então, os yogis devem contemplar a com plena devoção. Aí é que está, né, sim, a chave. A chave de acesso, né, à meditação transcendental, assim, como se diz, a experiência de samadhi, o transe, tá? A chave para o transe, para o samadhi, na meditação, é a plena devoção. Devoção. As compassivas, então, os yogis devem contemplar com plena devoção as compassivas miradas frequentemente lançadas pelos olhos do Senhor. Olha que interessante. Significa que Krishna, ele está sempre nos olhando, nos observando. Nós é que viramos o olhar dele, né? Então, as miradas frequentemente lançadas pelos olhos do Senhor, pois eles abrandam as tão terríveis agonias tríplices de seus devotos. Então, assim, né, a vida material é tortura, tá? É, assim, um oceano de terríveis agonias tríplices, né? São as três misérias, né? Adhyatmika, klesha, misérias do nosso próprio corpo e mente. Adibhautika klesha, misérias causadas pelos pernilongos.
borrachudos e outras entidades vivas, né? Bandidos, asuras, né? Políticos asuras, a de Báltica e a de Dráica Klesha, misérias causadas pelas forças da natureza, né? Os semideuses, eles nos castigam porque porque em Kali Yuga há uma negligência, né, do Yuga Dharma, do sacrifício. E esse sacrifício, esse Yuga Dharma, né, são os impostos, os tributos, né, dos semideuses. Então, existe também impostos, tributos, né, ao corpo administrativo universal, tal como existe, né, dentro de uma sociedade secular. É assim que funciona. É exatamente dessa forma, né? Assim como temos que prestar impostos, tributos ao Estado, da mesma ao Estado mundano, secular, né? Da mesma forma, devemos prestar tributos, pagar os impostos do Estado cósmico. Não há nenhuma dificuldade em entender isso. Nenhuma. Nenhuma. É simples assim. Então, mas em Kali Yuga há muita negligência do Yuga Dharma, né? Muita negligência. Nós saímos às ruas cantando, né? No Sankirtana Jagya, né? O sacrifício do canto congregacional, e as pessoas não aderem. Quer dizer, assim, nós vivemos numa sociedade, né, de, como é que fala? Working death, né? Ou seja, uma metrópole é muito bonito, mas de zumbis. Zumbis. Né? Porque uma alma condicionada que não está conectada à árvore da vida, que é a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, Krishna, né? Uma alma que não está conectada à árvore da vida é um fruto, né? É um fruto desconectado. O que vai acontecer com ele? Ele perece. Então, o que está acontecendo com as pessoas do modo geral? Estão perecendo como zumbis, porque estão desconectadas à árvore da vida. Então, não recebe o prana, que é o prema. O prana é o prema do amor de Krishna, né? As miradas frequentes, as compassivas miradas frequentemente lançadas pelos olhos do Senhor. Perde essa chance porque ele vira, né? Ele vira o olhar de Krishna, de Deus. Aí perece, né, como um fruto desconectado, né, desprendido da árvore, a árvore da vida. Então é isso. Esses ensinamentos de Kapila Deva, né, é um sistema rico, complexo e completo, né, também conhecido como Ashtanga Yoga ou Dhyana Yoga. Tá? Então ele está dando detalhes já no sétimo anga, né, Dhyana, meditar. Através desses detalhes, desses subsídios, esses ingredientes todos que ele está dando, que são características e qualidades de Deus, né, nós então, se nós aplicamos tudo isso com devoção, aí sim, né, viramos a chave. Aí temos acesso ao Samadhi. O que é Samadhi? Samadhi é Prema Bhakti, amor puro por Cristo.
Então essas são as minhas considerações de hoje. Muito obrigado a todos. E o tema é: o Senhor concede inúmeros favores a seu devoto o Senhor concede inúmeros favores a seu devoto. E a maior manifestação de sua graça é seu rosto sorridente, que é pleno de compaixão por seus devotos puros. Faltou alguma coisa aqui, Prabhupada Vyoma? Acho que cumpri com o Yoga Dharma, né? Que é a glorificação congregacional dos santos nomes. Então, versos 31 e 32. Então, fechando com os versos. Os yogis devem contemplar com plena devoção as compassivas miradas frequentemente lançadas pelos olhos do Senhor. Poético, né? Pois eles abrandam as tão terríveis agonias tríplices. Aí, ó. Né? As tão terríveis agonias tríplices. É poético, né? Assim, é uma outra maneira de falar as três misérias. As tão terríveis agonias tríplices de seus devotos. Seus olhares, acompanhados por amáveis sorrisos, enchem-se de abundante graça. Isso é Bhakti Yoga. Esse verso aqui é a personificação da Bhakti Yoga. E aí, esse é o verso 31, 32. De modo semelhante, o yogi deve meditar no muito benevolente sorriso do Senhor Sri Hari. Então tem pessoas que ficam meditando numa planta, numa flor, né? Numa árvore, meditando no mar, na cachoeira, né? Mas o yogi experiente, avançado, maduro e sábio, ele medita no muito benevolente sorriso do Senhor Sri Hari. Ele não perde tempo meditando numa planta, numa flor, no mar, na árvore, meditando num símbolo, meditando na paz, no amor. Não, ele medita no muito benevolente sorriso do Senhor Sri Hari. Isso é um yoga assim, maduro, como Vyasadeva, né? Chegou na sua maturidade e trouxe a Bhakti Yoga como ela é. Sorriso que para todos aqueles que se prostam ante ele, seca o oceano de lágrimas provocadas por intenso pesar. Né? Então, tem devotos que não prestam reverência, né? Não toca a sua testa ao chão. Né? Ele, assim, né, ele é assim, uma grande personalidade, né? Ele é muito importante para tocar sua testa ao chão, prestar reverência para a suprema personalidade de Deus. Mas aquele que tem essa humildade seca o oceano de lágrimas provocados por um intenso pesar. O yogi, então, tem nada a perder, né? Tocar a testa ao chão, prestar reverência para a suprema personalidade de Deus. Você não tem nada a perder. Você simplesmente vai secar o oceano de lágrimas provocados por um intenso pesar das tão terríveis agonias tríplices. O yogi também deve meditar nas sobrancelhas arqueadas do Senhor, que se manifestam através de sua potência interna, a fim de encantar o Deus do sexo para o bem dos sábios. O Deus do sexo, Kamadeva. Né? Então, Krishna é Madana Mohana. Né? Então, Mohana, encantador, né? Madana,
Krishna também é Cupido. Né? Mas ele é o Cupido que ridiculariza, né, a beleza de milhões de cupidos. Ele ridiculariza, ele não tem rival. Krishna não tem rival. Então, contemplar as sobrancelhas arqueadas de Krishna, né, é ridicularizar o deus do sexo, Kamadeva. Então é isso. Então vejamos aqui a audiência. Assim, é de bom tom, elegante, ético e de atitude assim madura e avançada e sábio, né? O espectador ele entrar na hora, no horário que o orador entra, né? Logo, é deselegante, não ético, não sábio, né? Uma atitude assim negligente, né? Entrar atrasado, 10, 15, 20 minutos. Nossa, horrível. Que sadhana é esse? Né? Cadê a prática do autocontrole? Cadê o utsaham, o entusiasmo? O cara entra 10, 15, 20, 30 minutos atrasado do orador. Quer dizer, cadê o respeito ao Srimad Bhagavatam, que é a encarnação literária de Deus? Isso tudo tem que estar na cabeça quando você for, né, entrar para assistir o Srimad Bhagavatam. Você tem que pensar tudo nisso. Poxa, o orador ele tá representando, né, uma cadeia de mestres que vai até Cristo. O orador não é só o orador, não, ele tem um peso dos acharyas. E Krishna fala que ele é o acharya. Né? Acharya mão. Aham, eu sou o acharya. Então, entrar atrasado é assim, é bem comprometedor, né? Assim, é bem negligente, é adármico. Né? Porque o orador não é só orador, é aquele cara ali que vai dar aula. Ai, meu Deus. Aquele cara ali, né? Aquele cara ali, ele está representando uma cadeia de acharyas, mestres santos autorrealizados, né? Assim, mestres autorizados. Né? E Krishna fala, ele é o acharya, todos nós estamos representando Krishna, o mestre espiritual original. Então, é com essa mentalidade que eu tenho que entrar para assistir. Então, eu entro junto com o orador. Não 10, 15, 20 minutos. Isso aí é, assim, completamente Kali-yuga. Kali-yuga. Você entra 10, 15... Não, desrespeito. Sim, total, né? Total. Não tem nada de transcendental nessa atitude. Então fica aí o recado, né? Com isso eu parabenizo Fernando Araújo. Ele entrou ali, cravado. Isso aí. E todos esses detalhezinhos, essas açõezinhas, né? Isso reflete, isso está assim, repercutindo, né, no nosso processo de autorrealização, na nossa percepção da verdade absoluta, e de ver, né, o nosso verdadeiro eu para, assim, cessar, para terminar com o fluxo da corrente de nascimentos e mortes. Né? Isso tem a ver com o Sattva Guna também. Né? Sattva. Entrar atrasado é Tama Guna. Nós estamos cultivando Sattva Guna. O yogi cultiva Sattva Guna.
regras, regulações, vida regulada, constância, meditação, entusiasmo, entutel, sentir Deus dentro de si. Poxa, eu vou agora ouvir o Srimad Bhagavatam, o próprio Deus. Então ele entra na hora. Um outro dado também muito importante, né? Reverenciar o orador, né? Citando o seu nome. Isso é extremamente elegante, né? Minha reverência, já, Hare Krishna, todas as gostas da Prabhupada. Pô, e o nome do orador? Ué, cadê o personalismo? Cadê o personalismo? Jai, minhas reverências, Prabhu Paravyoma, ou Paravyoma Prabhu, todas as glórias Shila Prabhupada. Minhas reverências, Mahaprabhu Kripa, todas as glórias Shila Prabhupada. Jai, todas as glórias Shila Prabhupada, minhas reverências. Bom dia a todos. Cadê o personalismo? Cadê o Vaishnavismo? Cadê o nome da pessoa? Nome. Deus tem nome, né? Krishna. Tem muitos nomes, né? A gente se dirige a Deus pelo nome. Se dirige ao devoto pelo nome. Aí eu cumprimento. Estou cumprimentando quem? Já, todos gostam da Prabhupada. Hare Krishna. Ué, o Brahman? Qual o nome lá do devoto, o orador? Pô, é extremamente elegante. Né? Minhas reverências, Setukara Prabhu, todas as glórias da Prabhupada. Então, Otávio Daniel, Hare Krishna, Murali Manohar. Tá vendo? Eu estou aqui me dirigindo aos nomes das pessoas. Como é que eu vou cumprimentar? Hare Krishna, Haribo, Haribo a todos, Hare Krishna, minhas reverências. Não, Otávio, Sérgio, às vezes, Sérgio, às vezes não, pulei aqui, peraí. Ih, eu pulei. Quer dizer, eu pulei não, o sistema aqui é que pula, né? Então nós temos aqui o Fernando Araújo, temos o mestre Paravyoma Prabhu. Tá vendo? Tem que falar o nome da pessoa. Sérgio Azevedo, Otávio Daniel, Murali Manohara. Deixa eu ver se eu desço por aqui, se é melhor por aqui. Reverências Haridashna Prabhu, Jai Shila Prabhupada. Olha, é outra coisa, né? Todas as glórias Shila Prabhupada. Minha reverência, Haribo. Bom dia a todos. Pô, nós somos personalistas, não somos? Isso tem que ser colocado, né? Assim, nas ações, nos detalhes, né? Como é que é? O diabo, como é que é? Tem um ditado. Eu esqueci. Sei que pelos detalhes, né? O diabo, ele se expressa pelos detalhes. O diabo também lê as escrituras. Xaradeva falou isso no contexto que ele colocou, foi muito engraçado. Também tem o diabo se expressa pelos detalhes. Mas o que isso tem a ver? Não tem nada a ver com isso aqui. Hare Krishna. Maia, você mais. Vamos lá. Então, aqui, Mahaprabhu Kripa tinha entrado pelo perfil da ISKCON. Agora venho por aqui. Ué, não entendi. Como assim? Reverências, realidade. Tinha entrado pelo perfil da ISKCON. Ah, tá. tá, entendi. Agora que eu entendi. Entendi. E normalmente quem entra pelo perfil da ISKCON é o Prabhu Paravyoma, né? Prabhuji, nós temos registros de como o Yuga Dharma de Satya Yuga era propagado para a sociedade em geral? Como era? Sim. Não, peraí. Bom, que temos, né? Agora, onde está essa citação chástrica, né? Eu vou buscar essa informação. Essa citação eu não tenho, né? Mas interessante que esses dias eu estava pensando nisso, né? Da citação chástrica dos Yuga Dharma de cada era. Onde está essa citação chástrica, né? Então, eu estava pensando sobre isso. Inclusive,
né? É, mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Então vamos lá. É agora. Então, essa citação chástica está no próprio Srimad Bhagavatam, 12.352. Kriteja dhyayato Vishnu Tretayam yajato makai Dwapare parichayayam kalota dhari kirtana. Então, Srimad Bhagavatam 12.352. Tradução: aquilo que se alcançava na Satya Yuga pela meditação em Vishnu, na Treta Yuga, por meio de grandes sacrifícios, na Dwapara Yuga, pela adoração ritual ao Senhor, é alcançado na Kali Yuga simplesmente pelo cantar dos santos nomes de Hari. Então este é o verso clássico do Yuga Dharma. Respondida a pergunta do nosso mestre Mahaprabhu Kripa. Espero que tenha satisfeito. Seguindo, viagem aqui. Otávio Daniel Neves Maria. E o Yoga da Pessoa Suprema nos ensina. Bhagavad Gita 15.15. Aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão. Não, 15.15 não é isso não, hein? Aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestas, sob a forma de felicidade e sofrimento, e que com toda a lucidez sabem como se render à pessoa suprema, alcançam este reino eterno. Haribol. Mas o verso 15.15 é outra tradução, né? Aham sarvasya prabhavo bata sarvam prabhakate iti matva bhajam. Não, não é isso não. Sarvasya chaham ridi sanivisto mataj miti gyana mapoharancha vedashya sarvairaham meva vedio vedanta kriti veda videvachaham. Esse é 15.15. Né? Estou situado no coração de todos, e de mim vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, eu sou o que há para ser conhecido. Na verdade, eu sou o compilador dos Vedas e conhecedor dos Vedas como eles são. Na verdade, eu sou o compilador do Vedanta e conhecedor dos Vedas como eles são. Então, Siddhanta, esse verso, né? Ele define, né? Ele define o Siddhanta dos Vedas. Qual o Siddhanta dos Vedas? Um corpo de literatura assim, né, incomensurável. Como é que, assim, é complicado. Como é que se pode, né, detectar qual é o Siddhanta dos Vedas? Porque os Vedas falam de muitas coisas, né?
fala de obrigações materiais e metafísicas, transcendentais e devocionais, né? Ascéticas, né? Fala de comportamentos sociais, Swadharma e Sanatana Dharma. E aí, como identificar? Qual é o Siddhanta dos Vedas? O Siddhanta dos Vedas está no Bhagavad Gita 15:15. Esse verso que eu acabei de citar. Então, Marcelo Magalhães, todos nós estamos prontos para alcançar o Samadhi? Meu amigo, né? Existe um programa de 8 passos, né? Esse programa de 8 passos que Kapila Deva deu, né? Prahlada Maharaj deu como um programa de 9 passos, né? E também tem Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. E que quer dizer? Existe passos, né? Então começa pelo interesse, a fé no ensinamento, na sabedoria, buscar o convívio daqueles que estão no mesmo cultivo dessa fé, desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa ciência, dessa disciplina, desenvolver fé, devoção, aí bhajana kriya ou sadhana ou abhyasa, né? Prática, praticar, servir, se aproximar de um mestre espiritual, sentar próximo ao mestre espiritual, aceitar o mestre espiritual, aceitar sua autoridade, fazer perguntas relevantes, servir esse mestre espiritual como reconhecimento, né, de sua graça e misericórdia por estar te iluminando, te tirando das trevas, né, com o archote do conhecimento. Então tem todo um programa a ser cumprido, cultivado, executado com disciplina, com austeridade, com determinação, entusiasmo, para chegar a cultivar as características de Krishna, né? Os pés de Krishna, as unhas de Krishna, o brilho das unhas de Krishna, né? Os adornos dos pés de Krishna, as pernas de Krishna, né? A roupa que Krishna está vestindo, o cinturão de Krishna, a guirlanda, suas joias, os braços de Krishna, seus ombros, seu tórax, seu pescoço, seus ornamentos, né? Os lábios de lótus de Krishna, seu nariz arrebitado, os olhos de lótus de Krishna, suas sobrancelhas arqueadas, os cabelos encaracolados de Krishna, seus ornamentos, seu turbante, a pena de pavão. Cultivar isso constantemente para poder chegar, abrir a chave, a chave é devoção, com todo esse cultivo, para chegar ao Samadhi. Mahaprabhu Kripa. Se meditar na planta Tulasi, tá ok? Bom, né, são 64 itens. E nesses 64 itens, né, 6 itens são, assim, como é que se diz? Proeminentes. E desses 6 itens proeminentes, né, que é aceitar o mestre espiritual, tomar abrigo ao mestre espiritual, aceitar sua iniciação, ler o Śrīmad Bhagavatam, né, ler o Śrīmad Bhagavatam, cantar os santos nomes do Senhor, né, morar num lugar sagrado, residir num lugar sagrado e adorar a planta Tulasi. Existem as 3 misérias, Murali Manohara, existem as 3 misérias
e ao mesmo tempo, Murali Manohar é meu irmão espiritual, discípulo de Hridayasa Goswami Acharya. Existem as três misérias e ao mesmo tempo o Senhor Shiva tem em seu tridente três pontas. Se vê alguma relação entre isso, total, total. Os três dentes do tridente do Senhor Shiva são as três misérias. São as três misérias. Né? São as tão terríveis agonias tríplices. Tem total relação. Como também tem relação, né, com as três gunas. Está tudo relacionado. Né? As três misérias e as três gunas também. Né? Embora ele preside predominantemente, ele, o Sr. Shiva, né? A tamaguna, né? A qualidade da ignorância, né? A destruição, a transformação. Né? Mas o tridente do Sr. Shiva também, né? Representa as três gunas e representa as três misérias. Marcelo Magalhães ou Parikshit, reverências para Prabhu Haridashana. Otávio Daniel Ojasui, sempre aprendendo com o Senhor e aperfeiçoando a etiqueta Vaishnava, que merece ter, deve ser, né? Que merece ser retomada a atenção pelos devotos, sempre, né? Vida espiritual é muito delicado, né? É o caminhar no fim da navalha, né? E a etiqueta Vaishnava, nossa, etiqueta Vaishnava, se a gente se distrair, a gente ficamos em apuros, né? Qualquer distração na etiqueta Vaishnava, ficamos em apuros. Bhagavad Gita 15. Não, 15.5 foi esse verso que eu citei, né? Que é o Siddhanta. Os versos que você citou aqui é de outro lugar, depois você tem que ver direitinho. Elias Pereira dos Santos é o nosso Ishavatara, né? Seu servo, Hare Krishna, reverências. Jai Ishavatara, reverências. Isco Rio de Janeiro, Prabhuji. Quem é? Agora quem é? Não é o Mahaprabhu, né? Ou é o Mahaprabhu? Quanto à adoração, Tulasi não fiz uma pergunta, mas sim uma afirmação. Ah, tá. Certo. Não, Tulasi Devi. Né? Mas é interessante que Rupa Goswami, ele dá também, né, como uma árvore de adoração, quase que o mesmo nível, praticamente o mesmo nível que Tulasi Devi, né? Ele põe lá uma outra árvore, o nome, esqueci o nome agora. Esqueci o nome. Ele dá uma árvore lá, né? Mas como, né, os devotos não têm não cultivam essa árvore, né? Que deve ser uma árvore bem complicada de cultivar. Ela é uma árvore da Índia, né? Então a Tulasi Devi é mais fácil, né? De cultivar, né? E a Tulasi Devi está sempre aos pés de lótus de Krishna, né? Aliás, né, a preferência de Krishna é Tulasi, né? Não é nem essa árvore que Rupa Goswami citou lá. Depois vou até dar uma olhada, né? Mas é Tulasi Devi mesmo.
Então vejamos qual é a outra árvore que Rupa Goswami cita também no Néctar da Devoção. Tulasi, que nós, né? Claro, Tulasi é assim a preferência de Krishna. A outra árvore é Amalaki. Amalaki. Amalaki, não estava lembrando. Então, foi. Aqui no Facebook foi. Fico muito agradecido pelo Sadhu Sangha, pelo entusiasmo dos Vaishnavas, né? pela contribuição também, né? Que incrementa, né? Os comentários sempre enriquece. E vou aqui cumprimentar o pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram é um outro humor, né? É uma outra raça, né? Se poucas perguntas, poucos comentários. E mais atenção, né? Quer dizer, não é mais atenção, eles ficam só na atenção. Que se falam mais, é como se o pessoal do Facebook tem menos atenção que eu. E não é isso. Então, a Akash foi o primeiro a entrar. Ou não? Não, peraí, acho que não. Isso, foi o primeiro a entrar. Depois, Sorana, terapeuta. Paramahansa é devoto sênior. Mateu. Keio Patel. Rai no Rio. Larifs 21. Kadadia Rush. AK C 0483. Carla M. Geraldo. Anderson Vez Foliveira. Esse Anderson é Andersonal. Ele é assíduo. Vinícius Flores também. Assíduo, galera assídua. Deb Blazer. Meu Deus. Aicran Lopes. Mari Pretis. Robson Isidoro. Foi. A todos meus agradecimentos. E aqui, ó, desejo que todos vocês recebam o sorriso do rosto, como é que se diz? Que contemplem o belo sorriso, o belo rosto sorridente do Senhor. O belo rosto sorridente, que seca o oceano das lágrimas provocadas por intenso pesar. Hare Krishna, todas as glórias, Srila Prabhupada.